Ele tava ficando branco igual um papel, perdendo a cor e tava tonteando como se fosse desmaiar. Você vai cair endemoniado mesmo? As minhas mãos começaram a formigar e eu não tava mais sentindo as minhas mãos. Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer duas experiências espirituais reais que eu passei na minha vida e vão com certeza dar mais clareza para vocês a respeito do mundo espiritual das trevas, como ele age, inclusive na vida do crente. Bom, antes de começar o assunto do vídeo, eu quero primeiramente fazer duas coisas. Uma delas eu nunca fiz aqui, então tenham paciência comigo, porque vocês sabem que a irmã aqui está agora vivendo totalmente da obra. Primeiro eu quero dizer para você que precisa de um discipulado, que precisa de um acompanhamento mais intenso. Vou deixar aqui embaixo no link de descrição e também fixado no primeiro comentário o meu discipulado Jornada de Transformação, tá? É um discipulado muito completo, muito pesado. Nesse segmento de discipulado online eu não vi nada tão completo aqui na internet. São mais de 30 aulas, mais de 10 horas de vídeos ensinando como ter uma vida constante de oração, de jejum, leitura da palavra, dando passo a passo para transformar de uma vez por todas a sua vida espiritual e, consequentemente, todas as áreas da sua vida. Hoje nós estamos em maio de 2025, o discipulado A Jornada de Transformação está com desconto especial para o mês das mães. 40% de desconto. Então você que sempre quis participar e nunca teve condições, essa é a hora, aproveita, clica no link aqui embaixo para ter a sua vida espiritual totalmente transformada. Também quero dar para vocês a dica que eu estou usando para crescimento dos meus cabelos. Nós que somos crentes, né, as irmãs amam o cabelo comprido. Eu não sei se por conta da idade ou Covid, vacina, eu não sei qual o motivo, mas ultimamente meu cabelo ele tinha caído muito, estava ficando muito fraco, muito ralo. E eu tenho tomado uma vitamina capilar que, olha, tem feito crescer, gente. Tudo isso aqui é cabelo novo que tá crescendo, tá? É muito cabelo novo crescendo, graças a Deus, unhas fortes, pele mais saudável. E eu quero anunciar aqui pra vocês, a vitamina que eu tomo é a Happy Hair, tá? Essa daqui, são 19 vitaminas e minerais dentro desse frasquinho. Esse frasquinho equivale a 30 dias de tratamento, é uma cápsula por dia, não é gominha, tá, gente? Já tomei a gominha durante um tempo, acabei enjoando de ter que mastigar aquela goma e vim pra esse que é cápsula, só engolir com água, rapidinho, como se fosse um remédio, mas são vitaminas que o seu corpo precisa pra ter um cabelo saudável, mais forte, diminuir a queda, unhas mais fortes também. Eu tô sem extensão na unha, ó. Tô percebendo que a minha unha tá crescendo muito, tô cortando direto ela, e a pele também, ele auxilia no cuidado da pele. Vou deixar o link aqui embaixo, que também tem uma super promoção lá. Você compra 3 frasquinhos, que daria para 3 meses de tratamento, por R$199, que é um preço já muito bacana, e você ganha, consequentemente, mais 3 frasquinhos, totalizando 6 frascos de Happy Hair, ou seja, 6 meses de tratamento para o seu cabelo por R$199. E ainda você ganha esses 2 frascos aqui, que é uma melatonina e colágeno, tá? Então são 8 frascos pelo preço de 3, então perca essa oportunidade, clica no link aqui da descrição também, use também o meu cupom de desconto KellySalles10 para ter 10% de desconto no seu tratamento Happy Hair. Bom, agora voltando ao assunto do vídeo, eu quero muito mesmo começar a colocar aqui para vocês vídeos que façam com que vocês entendam cada vez mais a respeito da realidade do mundo espiritual. Por que eu digo isso? Porque a gente está acostumado a falar uma coisa e na hora do vamos ver, na hora que acontece o problema dentro da nossa casa, a gente tem atitudes totalmente contrárias àquilo que a gente fala, àquilo que a gente lê na Bíblia, àquilo que a gente sabe teoricamente a respeito do mundo espiritual. Quando acontece a coisa de verdade na nossa casa, na nossa vida, a gente acaba tomando decisões equivocadas, contrárias àquilo que a gente aprendeu. Por isso é muito importante que você tenha experiências pessoais, experiências reais com o mundo espiritual. Eu sempre falo aqui, tem gente que tem medo de ter experiências espirituais, mas não tenha medo. Deus nunca vai fazer mal a você com a sua experiência espiritual. Sempre vai ser pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento, para você entender alguma coisa que você provavelmente ainda não entendeu. Está escrito na palavra, mas você não entendeu. Vou dar um exemplo muito prático disso. Está escrito na palavra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente sabe disso, isso não é um dito popular. Tá lá em Efésios 6, que a nossa luta é contra hostes espirituais da maldade, que ficam nos ares, né, nos atacando o tempo todo, tentando uma brecha para entrar na nossa vida. Mas esse mundo espiritual, ele vai usar de pessoas para te atingir. Na maioria das vezes, ele vai usar alguém
para te atingir. E aí, no momento em que essa pessoa te atinge, seja ela dentro da sua casa, seja uma pessoa de fora da família, da igreja, o fato é que a gente sempre acaba culpando pessoas. A gente esquece facilmente de que a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente esquece muito rápido disso quando o problema se instala na nossa vida. E aí a gente começa a culpar pessoas, lutar contra pessoas, a usar armas carnais, a tentar arrumar motivos pelo qual essa pessoa fez isso com você, motivos pelo qual isso aconteceu na sua vida, sendo que a Bíblia nos indica que a nossa luta não é contra pessoas. Irmã Kelly, mas as pessoas são usadas pelo inimigo porque elas permitem, porque elas deixam, não interessa o motivo pelo qual a pessoa se deixou usar pelo inimigo. O fato é que você não pode lutar contra ela, você tem que lutar contra quem usou essa pessoa, e você precisa usar armas espirituais. Então, quando você perde o foco de quem é o seu verdadeiro inimigo, pronto, você já começou muito mal a sua guerra espiritual. É isso que o inimigo mais quer. Ele quer logo de início que você confunda as coisas, que você comece a lutar contra pessoas. E você abandona as lutas espirituais, as armas espirituais, e a palavra do Senhor diz que são elas. São as armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. Então hoje eu vou trazer duas experiências espirituais muito marcantes da minha vida, coisas que aconteceram comigo e que com certeza vai edificar muito a sua fé. A primeira experiência que eu quero trazer aqui pra vocês, eu coloquei esses dias no meu Instagram e as pessoas gostaram muito daquele vídeo, porém lá no Instagram é um vídeo rápido, né, de apenas 3 minutos no máximo, então aqui vai dar pra gente entrar mais profundamente nesse assunto, pra eu explicar alguns detalhes que são importantes pra você entender o modus operandi do mundo espiritual. O ano era 2001 e eu tinha acabado de conhecer o meu marido, né, hoje ele é meu marido, mas na época a gente começou a namorar, em 2001 a gente era apenas namorados. E naquele tempo, eu me lembro que ele já tinha contado pra mim a história da família dele, né? O histórico da família. Ele disse que quando ele era pequeno, o pai dele tinha problemas com o alcoolismo. Já era do meu conhecimento, né, que o meu sogro, né, o meu futuro sogro, ele tinha tido uma parte da vida dele no alcoolismo. Ele foi alcoólatra durante um tempo da vida dele. Porém, o meu sogro já estava na igreja. Deus já tinha salvado o meu sogro, libertado o meu sogro. E graças a Deus, meu sogro passou a vida dele inteira depois disso na igreja. O Senhor recolheu ele depois, né? Ele já faleceu, já dorme no Senhor, mas morreu crente, obreiro da casa do Senhor, graças a Deus. Porém, eu já sabia que existia essa história no passado dele, que ele tinha sido alcoólatra quando o meu marido era criança. Mas essa informação, ela não tinha nenhuma importância naqueles dias, porque como eu disse, era 2001, meu sogro já estava liberto, a família inteira crente, todo mundo servindo a Deus, e estava tudo bem. Naquele tempo que eu namorava o Alexandre, a gente já atendia algumas agendas em igrejas que convidavam a gente para cantar, né? Convidavam eu para louvar, e ele tocava o teclado, como a gente faz até hoje. E eu me lembro que nós estávamos atendendo uma agenda numa igreja que não era nossa, e nós estávamos acompanhando uma missionária que ia pregar naquele dia. Eu me lembro que o nome dela era Fabiana, missionária Fabiana. Depois da pregação dessa missionária, acabou o culto, todo mundo já tinha ido embora, a gente estava praticamente fechando a igreja, sabe? Quando a igreja está praticamente vazia. Ela falou para nós dois que ela precisava orar por nós. Ela disse que estava sentindo de orar por nós. E aí a gente aceitou aquela oração, e naquela oração teve um momento que ela colocou a mão na cabeça do meu namorado. Hoje ele é meu esposo, mas na época ele era meu namorado, então eu vou tratar ele como namorado. Ela colocou a mão na cabeça do meu namorado e começou a orar. E nessa oração, ela começou a fazer uma oração de libertação. Veja bem, eu já havia me convertido dentro da casa de recuperação, então eu já tinha muita experiência com oração de libertação, tá certo? Pra quem não acompanha esse canal, não sabe, eu me converti dentro de uma casa de recuperação, era viciada em drogas, em álcool, participava da criminalidade mesmo, e eu me converti numa casa de recuperação. Então lá a gente tinha muita oração de libertação, a gente via manifestação demoníaca todos os dias, então era algo que eu já tinha uma certa intimidade. Naquela oração eu comecei a perceber que ela começou a orar pelo meu namorado, repreendendo um demônio. E ela dizia demônio do alcoolismo. Ela dizia que já tinha visto que aquele demônio estava lá, estava incubado nele, e ela começou a repreender o demônio do alcoolismo. Ela chamava pelo nome de Zé Pelintra. Naquele momento eu me lembro que eu comecei a ficar indignada com a irmã, eu fiquei duvidosa dela, sabe? Eu comecei a falar, mas como pode? Ela tá expulsando o demônio do alcoolismo do meu namorado que é crente desde criança, nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi pro mundo, nunca teve problema nenhum com o alcoolismo, mas ela continuava lá, orando em cima da cabeça dele como se ela estivesse vendo um demônio do alcoolismo lá. Num dado momento, eu lá indignada com a irmã, achando que a irmã estava confusa com o que estava fazendo, comecei a perceber que o meu namorado, ele começou a tontear. Eu percebi que ele começou a passar mal debaixo da mão da oração daquela mulher.
E quando eu olhei pra ele, eu percebi que ele estava perdendo a cor, ele estava ficando branco igual um papel, perdendo a cor e estava tonteando como se fosse desmaiar. A gente teve que colocar ele sentado no banco da igreja ali naquele momento, e aí a minha mente já bugou. Eu estava indignada com a oração, duvidando, né, daquela revelação que aquela irmã estava tendo, mas quando eu olhei o meu namorado passando mal, a ponto de quase cair endemoniado, eu comecei a pensar, o que está acontecendo? A minha indignação começou a virar contra ele. Me lembro de ficar pensando assim, você vai cair endemoniado mesmo? É isso mesmo? Acabou de tocar teclado pra mim, acabamos de louvar a Deus na igreja, você vai cair endemoniado aqui na frente de todo mundo? E no momento que a gente sentou ele, né, que ele estava passando mal, ela viu que ele ia manifestar um demônio, ela com muita sabedoria expulsou rapidamente antes que ele manifestasse aquele demônio. E aí quando ela disse, sai, em nome de Jesus, aconteceu uma coisa impressionante que eu nunca tinha visto na minha vida. Toda a igreja foi tomada por um cheiro insuportável de álcool, de pinga. Parecia que tinham aberto um corote de pinga enfiado dentro do meu nariz. O cheiro era tão forte que ardia os meus olhos. Lembro que a gente começou a se proteger do cheiro assim, e à mesma hora aquela mulher falou, você tá sentindo o cheiro dele? Isso é sinal que ele saiu. Eu me lembro que as poucas pessoas que estavam naquela igreja começaram tipo a reclamar do cheiro, a perguntar, nossa, que cheiro é esse? Porque o cheiro realmente, ele tomou o ambiente todo, um cheiro muito forte de cachaça. Veja bem, se não existissem essas manifestações físicas naquele dia, talvez eu não acreditaria que aquela irmã tinha visto um demônio na vida dele. Porque ele era crente, ele nunca tinha colocado um copo de cerveja na boca, nunca tinha tido problema nenhum com o alcoolismo, mas existia um demônio ali, quietinho, sem se manifestar nas atitudes dele, esperando o momento certo, esperando uma brecha para que ele pudesse se manifestar. Então existem muitas igrejas que têm uma linha teológica que não acreditam em maldição hereditária. E eu até entendo essa linha teológica. O motivo pelo qual eles não acreditam é que eles colocam que Jesus levou toda a maldição na cruz. E sim, Jesus levou toda a maldição na cruz. Porém, nós precisamos entender como que o mundo espiritual age para que a gente se proteja do risco que nós corremos dessa maldição voltar para a nossa vida, mesmo depois que nós já aceitamos Jesus. Porque o mundo espiritual das trevas, ele trabalha com brechas. A Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando a Bíblia fala isso, ela diz que ao nosso redor existe um mundo espiritual das trevas que nos observa e que fica esperando uma brecha para poder tocar na nossa vida. A Bíblia também fala em outro texto que quando uma pessoa é liberta, quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, ele volta à sua antiga casa e se ele encontrar essa casa limpa, adornada e vazia, ele entra de novo. E a Bíblia diz que ele entra com mais 7 demônios e o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro estado. Ou seja, essa passagem nos indica que, mesmo depois de uma libertação, mesmo depois que a gente se converte, mesmo depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente não pode parar de vigiar. A gente não pode deixar nossa casa, né, o nosso corpo limpo, adornado e vazio. Nós temos que estar o tempo todo nos enchendo da presença de Deus para que o inimigo não consiga voltar, porque ele vai tentar, ele não vai desistir. Não é porque você foi liberto que ele vai desistir da sua vida. Não, ele vai ter paciência e vai esperar o momento certo para poder tentar voltar na sua vida com mais 7 demônios, fazendo com que o seu estado espiritual seja pior do que antes de conhecer Jesus. Veja, toda a experiência espiritual que você tem, ela precisa necessariamente estar baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa confirmar essa experiência. O meu sogro tinha sido liberto do alcoolismo. Deus tinha revelado para aquela irmã que o diabo não tinha desistido, não. Ele estava esperando o momento certo, um momento de falta de vigilância, de brechas espirituais, para poder atacar o meu esposo, que nunca tinha tido problema nenhum com aquele pecado. E a segunda experiência que eu vou contar, ela complementa essa primeira. Dessa vez foi comigo que isso aconteceu e também foi no ano de 2001, porque foi durante o meu namoro com o Alexandre. E para contextualizar essa experiência, eu preciso te dizer que quando eu entrei na casa de recuperação, quando eu fui liberta das drogas, do alcoolismo, da criminalidade, eu não tive nenhuma manifestação demoníaca. Na casa de recuperação tinha manifestação todos os dias. A gente orava todos os dias por aquelas meninas que chegavam, né, drogadas, alcoólatras, depressivas. Entrava gente possessa de demônio dentro daquela casa. Então, quando chegava, a gente orava muito a respeito da libertação dessas almas e a gente via muita manifestação demoníaca. Mas nem sempre que uma pessoa é liberta, ela necessariamente tem que manifestar um demônio. Muita gente é liberto sem manifestação demoníaca, tá bom? Vocês imaginem só um copo cheio de café.
certo? O café é uma água escura. Esse copo de café, ele vai simbolizar aqui pra gente uma pessoa que tem demônios dentro dela, tá certo? Se você pegar uma jarra de água pura, cristalina, limpa, e começar a colocar dentro desse copo de café, vai começar a ficar clarinha, cada vez mais clarinha, 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 até que vai ter um momento em que você vai olhar pro copo e só vai ter água limpa, não vai ter mais nenhum vestígio de café dentro do copo, porque nós colocamos água limpa nele até que todo o café saiu do copo. Tem muita libertação que acontece dessa forma. O Espírito Santo é colocado dentro da pessoa, a luz começa a entrar dentro da pessoa e as trevas vão automaticamente se dissipando. Só é liberta sem necessariamente ter manifestado um demônio, sem necessariamente alguém colocar a mão na cabeça dela e dizer sai em nome de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu comigo na casa de recuperação. Quando eu entrei, eu não manifestei nenhum demônio. Eles oravam na minha cabeça, eles faziam muita oração de libertação comigo, mas em nenhum momento eu manifestei um demônio. Eu fui liberta instantaneamente. Eu não passei por abstinência das drogas, não passei por nada. Eu simplesmente, no outro dia que eu estava dentro da casa de recuperação, já estava com vontade de buscar Deus, de orar, de cantar, de ler Bíblia. Já comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Com um mês depois já fui batizada com o Espírito Santo. E assim Deus me libertou sem nenhum tipo de manifestação. E aí, passando o tempo, né, eu saí da casa de recuperação, arrumei uma igreja para frequentar, eu conheci o meu namorado, começamos a namorar, e durante o meu namoro, a gente não teve o apoio da nossa família, né, a família do meu esposo, ela não apoiou o nosso namoro, eles não aceitavam o nosso namoro, eram abertamente contra o nosso namoro. Eu entendo, né, porque chegou uma pessoa do mundo dizendo que era drogada, que era viciada, que Deus tinha libertado, porque eu contava o meu testemunho para todo mundo, e eu sofri esse preconceito, claro, né, os pais ficavam com medo, os pais do meu esposo ficaram com medo de eu me relacionar com ele e não estar verdadeiramente convertida, levar ele pro mundo. Hoje eu entendo essa situação, acredito que eu também teria esse medo, né, se fosse com uma filha minha. Eu crio minhas filhas na igreja e chega alguém do mundo, fica realmente com medo da pessoa se desviar por conta daquele relacionamento. Eu sofri esse preconceito da família do meu esposo. Na noite dessa experiência, nós estávamos conversando ali no hall do prédio, onde eu morava, e nós estávamos sentados conversando quando chegou a notícia. Minha cunhada chegou com uma notícia e ela disse assim, olha, Alexandre, meu pai tá no hospital agora passando mal, pode ser que tenha tido até um infarto, e isso por culpa sua, porque você tá namorando com ela, por causa do seu relacionamento. Quando ela falou aquela notícia, foi como uma flecha no meu coração. Aquela palavra foi como uma flecha, porque Satanás ele faz isso, ele conhece as suas feridas. Ele sabia que eu tinha uma ferida muito grande com rejeição. Até hoje, toda vez que eu sofro uma rejeição, eu sinto uma dor assim que eu penso, é a ferida da rejeição. Eu não sei quando eu tive essa ferida, se foi na infância, se foi na barriga da minha mãe, eu não entendo de onde veio essa ferida, mas eu sinto que realmente é um ponto fraco na minha vida, essa rejeição. Toda vez que eu me sinto rejeitada, é algo que o inimigo ele se utiliza para poder gerar em mim alguns sentimentos muito ruins. Naquele momento, aquela flecha caiu no meu coração. Comecei a pensar, nossa, será que eu sou tão ruim assim que eu não posso fazer parte dessa família? Será que eu sou tão ruim assim que a pessoa tem que passar mal, ir para um hospital porque um filho tá namorando comigo? Eu comecei a sentir aquela raiva dentro de mim, aquele ódio. Eu comecei a passar mal e comecei a sentir que eu ia cair endemoniada. As minhas mãos começaram a formigar e eu não estava mais sentindo as minhas mãos. E quando eu olhei para as minhas mãos, elas estavam entrando para dentro, elas estavam formando esse formato de garra para dentro. E eu que já tinha as experiências que eu tinha com o mundo espiritual da casa de recuperação, identifiquei, graças a Deus, naquele momento, que eu ia cair endemoniada. Crente, por causa de uma brecha, um sentimento ruim, o inimigo ia se manifestar na minha vida. E eu pedi socorro pro meu namorado na hora. Eu virei para Alexandre e falei, Alexandre, eu vou cair endemoniada. E ele viu que as minhas mãos estavam se curvando assim, e eu falei para ele, ora comigo, ora por mim, ora por mim. E comecei a pedir para ele orar, ele já começou a orar, Senhor, tem misericórdia, não deixa acontecer nada. E eu lembro que eu comecei a orar, perdoando os meus sogros. E graças a Deus eu tinha informações a respeito do mundo espiritual. E eu sabia que o inimigo tinha achado uma brecha naquele sentimento de raiva. E que o único remédio para a raiva seria o perdão. Então eu comecei a orar falando, Senhor, eu perdoo eles. Eu perdoo, eu libero perdão, eu vou amá-los, eu perdoo agora. E eu comecei a perdoar eles com maior sinceridade, porque eu estava com medo de cair endemoniada. Eu comecei a derramar perdão sobre a vida deles. Eu perdoo, eles não sabem o que eles estão fazendo. E comecei a orar, liberando esse perdão, para que essa brecha fosse fechada. E Deus teve misericórdia de mim, que eu comecei a voltar. Graças a Deus eu não cheguei a manifestar um demônio, né? A ficar endemoniada ali naquele momento. Mas eu aprendi uma lição muito forte com essa experiência. O inimigo realmente não precisa de uma porta, ele só precisa de uma brecha.
E o que são brechas? Pecados. Acontece que a gente só pensa que é pecado, pecados morais, pecados que a gente vê, que a gente faz com as mãos, né? Roubar a gente sabe que é pecado, matar a gente sabe que é pecado, adultério, fornicação, pecados morais. Se exterioriza, né, com uma ação. Acontece que pecados do coração, que são ocultos, que são muitas vezes singelos, imperceptíveis, esses pecados do coração também são brechas para que o inimigo venha entrar. Então, orgulho, a raiva, o ódio, a inveja, tudo isso, todos esses sentimentos ruins são pecados ocultos no nosso coração. Faz com que o inimigo tenha acesso à sua vida. E é por isso que você precisa conhecer, você precisa ter informações a respeito desse mundo espiritual, informações a respeito desses pecados, de como você fecha essas brechas, como você lida com o seu verdadeiro inimigo, que não são pessoas, são hostes espirituais da maldade, que andam ao seu derredor, procurando na sua vida alguma brecha para que ele possa entrar. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de clicar no link aqui embaixo se você precisa ter mais informações, mais estudo a respeito do mundo espiritual. Entre na jornada de transformação, aproveite essa promoção do Dia das Mães. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, tá bom? Clica aqui no sininho das notificações, deixa seu comentário, clica no curtir. Todas as suas reações agora nesse vídeo vai ajudar com que o meu canal cresça ainda mais na internet, mais pessoas alcancem essa palavra. Também me procure nas minhas redes sociais, o meu Instagram é Kelly Salles Oficial. Apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct, coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida, fique firme em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!